Se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas. Título: O pós-tribulacionismo, História, Defensores, Prós e Contras, e a relevância da Didaquê 16. Introdução. O pós-tribulacionismo é uma das principais correntes escatológicas relacionadas ao arrebatamento e à volta de Yahushua. Essa visão sustenta que o arrebatamento da congregação ocorrerá após a grande tribulação, e não antes ou durante. Este artigo examina as origens históricas dessa perspectiva, seus defensores ao longo dos séculos, os argumentos prós e contras e o papel do capítulo 16 da Didaquê, um dos documentos cristãos mais antigos, que reforça a ideia de que os crentes enfrentarão a tribulação antes do retorno do Messias. 1. O que é o pós-tribulacionismo? O pós-tribulacionismo é a crença de que a congregação messiânica passará pela grande tribulação e será arrebatada somente após esse período de sofrimento. Segundo essa visão, os crentes não serão poupados das perseguições, mas permanecerão na terra como testemunhas até o retorno de Yahushua. Essa posição contrasta com o pré-tribulacionismo, que defende que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, e com o mesotribulacionismo, que sugere que o arrebatamento ocorrerá no meio do período tribulacional. 2. História do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo tem raízes antigas nas crenças dos primeiros seguidores de Yahushua. Desde o início, os discípulos e os primeiros pais da congregação messiânica acreditavam que os crentes enfrentariam tribulações antes da vinda do Messias. Um dos documentos mais antigos que reforçam essa visão é a Didaquê, um manual de instruções para a vida comunitária dos crentes, datado do final do século I ou início do século II. O capítulo 16 da Didaquê fala explicitamente sobre a necessidade de perseverar até o fim, enfrentando perseguições antes do retorno do Messias. Outros líderes históricos que defenderam o pós-tribulacionismo incluem Justino Mártir, 100 e 165 d.C., Irineu de Lyon, 130-202 d.C., Tertuliano, 155-240 d.C. Esses primeiros líderes ensinaram que o sofrimento e a tribulação eram partes inevitáveis da vida dos crentes e que a congregação deveria se preparar para enfrentar adversidades antes da volta de Yahushua. 3 defensores contemporâneos do pós-tribulacionismo nos tempos modernos. O pós-tribulacionismo foi defendido por vários teólogos e estudiosos. Entre eles, destacam-se George Eldon Ladd, um dos mais conhecidos defensores do pós-tribulacionismo no século XX. Ladd argumentava que as Escrituras não oferecem suporte para um arrebatamento pré-tribulacional. Robert Gundry, teólogo que defendeu que o pós-tribulacionismo é a visão mais consistente com o Novo Testamento. Alexander Hisse, autor do livro The Approaching Advent of Christ, que argumenta que o arrebatamento pós-tribulacional é a visão histórica da congregação messiânica. 4. Prós do pós-tribulacionismo. Base bíblica sólida. O pós-tribulacionismo é visto por muitos como a visão mais consistente com as escrituras messiânicas. Textos como Mateus 24, 29 e 31 e Apocalipse 7:14 sugerem que o arrebatamento ocorrerá após um período de tribulação. Concorda com os ensinamentos da Didaquê. O capítulo 16 da Didaquê reforça a ideia de que os crentes enfrentarão a tribulação antes da volta de Yahushua, destacando a necessidade de perseverança. Resiliência espiritual. Essa visão incentiva os crentes a estarem preparados para enfrentar perseguições e tribulações, fortalecendo sua fé e perseverança. Continuidade histórica. É a perspectiva mais alinhada com o pensamento dos primeiros seguidores do Messias, que esperavam enfrentar tribulações antes de sua volta. 5. Contras do pós-tribulacionismo. Ansiedade e medo. A perspectiva de passar pela grande tribulação pode gerar ansiedade e medo entre os crentes. Diferença com algumas interpretações bíblicas. Alguns argumentam que textos como 1 Tessalonicenses 5:9, que diz que Elohim não nos destinou para a ira, sugerem que os crentes serão poupados da tribulação. Menos popular no mundo ocidental. O pós-tribulacionismo é menos popular em algumas tradições cristãs ocidentais, que preferem visões mais otimistas, como o pré-tribulacionismo. 6. A relevância da Didaquê 16. O capítulo 16 da Didaquê é um dos textos mais importantes que apoiam o pós-tribulacionismo. Esse capítulo exorta os crentes a estarem vigilantes e a perseverarem até o fim, pois enfrentarão tempos difíceis antes da vinda do Messias. A Didaquê 16 diz:
Pois nos últimos dias surgirão falsos profetas e corruptores, e as ovelhas serão transformadas em lobos, e o amor será transformado em ódio. Pois, ao aumentar a iniquidade, os homens se odiarão uns aos outros, e perseguirão e trairão. Então aparecerá o enganador do mundo como filho de Elohim, e fará sinais e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos, e ele cometerá iniquidades como jamais ocorreram desde o princípio dos tempos. Então, toda a criação humana será submetida ao fogo do julgamento, e muitos tropeçarão e perecerão. Mas aqueles que perseverarem na fé serão salvos por aquele que aparecerá nas nuvens do céu. Este texto é claro em dizer que os crentes enfrentarão tempos difíceis e que o anticristo, o enganador do mundo, enganará muitos. No entanto, a promessa de salvação está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. O pós-tribulacionismo é uma visão escatológica que convida os crentes a estarem preparados para enfrentar adversidades antes do retorno de Yahushua. Sua base histórica e bíblica é sólida, tendo sido defendida por líderes desde os primeiros séculos da fé messiânica. Conclusão. Embora não seja a visão mais popular entre algumas correntes modernas, o pós-tribulacionismo traz uma mensagem importante de resiliência espiritual e perseverança. O capítulo 16 da Didaquê reforça essa visão, exortando os crentes a permanecerem firmes em sua fé mesmo diante das tribulações, confiando que Yahushua retornará para buscar seu povo. Faça sua doação através da chave Pix, escatologiaaplicada@gmail.com. Escatologia aplicada. Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Adonai sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 e 26.